Outra coisa, assim, de vez em quando eu esqueço alguma mensagem no chat, espero que vocês não me odeiem por isso, é porque vez por outra tem muita coisa e muita informação. Então, quando for uma mensagem, uma pergunta, alguma coisa assim, escreva em caixa alta, escreva em caps lock, começando com um asterisco, que aí eu vou entender que é algo para eu prestar atenção. Tipo assim, assim é um modelo de informação que eu saberia que a pessoa está no mínimo desesperada para que eu responda a ela, tá? Tá gritando, inclusive. Então, se você tem alguma coisa para falar que eu não prestei atenção, em algum momento você pode escrever assim que o tio Maurício vai ler e vai tentar agilizar o mais rápido possível. Meus queridos, nosso conteúdo hoje é Google, o famoso Google Raiz. Google como uma ferramenta de pesquisa, já que ele foi criado para fazer isso. Se hoje ele faz muito mais do que isso, foram muito mais por questões de mercado. Porque essa empresa, quando ela foi criada, ela era só um site de busca. O que você fazia? Você fazia uma pesquisa. Você jogava no Google alguma informação e você saberia se ela existia ou não, ou então alguma explicação sobre. Hoje em dia, depresso, hoje em dia, o que o Google faz? O Google tem 68 serviços diferentes que vão te ajudar de formas diferentes. Então, essa empresa começou a gradativamente ir engolindo o mercado de tecnologia e hoje em dia eles só não fazem um carro, mas até celular o Google faz. Físico, não estou falando de software, estou falando de coisas próprias da empresa. Mas como é uma engenharia de pesquisa, a gente vai pensar no seguinte, existem algumas outras, existem várias na verdade, algumas mais populares, outras menos populares, mas são como sites de buscas, continuam sendo sites de buscas. Quando eu me referi à engenharia de pesquisa, é como se fosse motor de pesquisa, é a tradução literal do que a expressão significa. Nosso conteúdo programático vai ser estudar o Google dessa maneira, ver algumas opções de ferramentas de pesquisa dentro do próprio Google, e aí a gente passa para o Google Forms, que é o nosso objetivo principal da aula de hoje. Se vocês saírem daqui entendendo pelo menos 10% do Google Forms, você já tem uma ferramenta muito útil para utilizarem vida dentro de vocês quando vocês precisarem fazer alguma pesquisa, quando vocês precisarem fazer algum levantamento. Pode parecer que é um pouco distante da nossa realidade, mas vez por outra a gente pode acabar tendo essa necessidade. E aí, no final da aula, eu vou passar mais uma atividade para contribuir ou atrapalhar no seminário de vocês. Porque aí, se você ainda está meio perdido do que você vai fazer, de como você vai fazer, com isso, você vai ter pelo menos uma parte da apresentação já pronta. Fez o formulário do Google, você pode apresentar isso, pega metade do teu tempo de apresentação, fala do formulário, e a outra metade do sistema operacional. Já ajuda. É muito mais uma ajuda do que um conteúdo a mais para dar dor de cabeça para vocês. Não está no limbo não, né? Não tem ninguém no limbo. Então, vamos seguir. Meus queridos, o que é uma engine de busca? Como eu já tinha explicado, é um mecanismo de pesquisa. É o que você utiliza dentro do seu navegador para ele realizar a pesquisa em si. Vou mostrar aqui um navegador para vocês. Tenho aqui o meu Google Chrome na minha interfacezinha utilizando a navegação anônima. Notem que eu não tenho duas barras para realizar uma pesquisa e a outra para realizar uma consulta a um site ou digitar literalmente um endereço. Eu tenho uma só, porque hoje em dia meu navegador condensa as duas coisas em uma única opção. Ou eu vou para o site ou eu realizo uma pesquisa. Se eu realizar uma pesquisa, é dentro do meu motor de busca. Meu motor de busca, eu que escolho. Nesse caso, vou pesquisar sobre Pokémon GO. Deu vontade. Realizei uma pesquisa, foi direto para o Google. Por que, Maurício? Porque é automático? Não, porque eu configurei para isso. Se eu vier aqui nas minhas configurações, eu vier em mecanismo de pesquisa, eu que escolho se essa pesquisa vai ser realizada dentro do Google ou não. Posso realizar essa pesquisa dentro do Bing, posso realizar essa pesquisa dentro do Yahoo, posso pesquisar essa pesquisa dentro do DuckDuckGo ou do Ecosia, que aí já são duas opções mais diferentes que, no fim, não são tão benéficas para você. Na verdade, debaixo do Google, tudo é resto. Porque se você utiliza o Bing, se você utiliza o Yahoo, você sabe quais são as limitações desses mecanismos de pesquisa. Digamos que a página principal, por exemplo, do Bing, aqui é o site de pesquisa do Bing, deixa eu ver aqui a mesma coisa, Pokémon GO. 68 milhões de resultados, deixa eu fazer isso no próprio Google. 506 milhões de resultados. E aqui a gente vai para o Yahoo, né? Faltou Yahoo.
mesma ideia, site de buscas, e aqui, opa, eu não tenho nem a listagem de quantos eu consegui, de informações. Opa, e aí? Boa tarde. Então, 62 milhões? Ótimo, eu só não estou vendo o número porque minha câmera está na frente. Lá embaixo? Beleza. Eu não preciso dizer que a diferença é esmagadora. Enquanto um consegue 500 milhões de resultados, os outros conseguem na faixa de 63. Ah, Maurício, mas nenhum desses é importante para mim. Ou o que eu achar primeiro deu certo e pronto, a pesquisa dá no mesmo. Pode ser que seja isso. Agora, quando é uma coisa mais específica, quando, por exemplo, você está pesquisando sobre um autor, um livro específico desse autor, quanto mais conteúdo você encontrar sobre ele, melhor. Porque se você encontra 3 links e os 3 não servem, e aí? Então, quanto mais opções, quanto mais informações, melhor. E por que, que o Google condensa tantas páginas? Por que, que o Google tem tantas opções? Porque ele é um site muito maior. Tá? Enquanto você pensa que o nosso Microsoft Bing é responsável pelo portal da Microsoft, porque ele condensa todas as informações tangentes à Microsoft, em relação ao Excel, em relação a PowerPoint, em relação a tudo isso, o Google é basicamente a mesma coisa, só que esticando para uma realidade muito maior, porque tem muitos mais serviços, tem muito mais gente utilizando, enquanto, sei lá, eu ia falar isso, mas era quase um massacre. Enquanto a Microsoft te oferece 10, mais ou menos 10 ferramentas úteis online, o Google, se você clicar aqui e vir em mais do Google, para conhecer só os produtinhos, é daqui para baixo. Um universo de aplicações que você pode ou não ter utilidade para você, mas isso aqui é só do Google, então claramente ele vai ter muito mais informação para te oferecer. Meus queridos, há necessidade real de eu trocar o meu mecanismo de pesquisa para algum outro? Dito esse contexto, vocês acham que algum dos outros mecanismos de pesquisa seria melhor do que o Google para realizar uma pesquisa em específico? Se você acha isso, digite o mecanismo de pesquisa que você vota a favor, se não, você digita Google no chat. Voltei. Aquela marota olhadinha de chat, Google, 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 Google. Ninguém respondeu diferente. Ótimo. Pesquisa Naruto. Mais tarde eu penso nisso. Meus queridos, uma vez que você tenha configurado, seu navegador vai realizar todas as pesquisas dentro do Google, tá? Mas ainda há manipulações possíveis de serem feitas utilizando essa ferramenta, porque o que você pesquisa aqui diretamente nessa caixa, o que você pesquisa diretamente nessa caixa também, o que você pesquisar em qualquer ponto dentro do seu navegador do Google, ele vai te levar a uma pesquisa que pode ser um pouquinho ajustada para melhorar a tua experiência com isso. Por quê? Porque quando você pesquisa, por exemplo, Pokémon e Go, tem esses 500 milhões de de informações, porque você pesquisou tanto a palavra Pokémon, quanto a palavra Go, quanto a expressão junta. Então ele faz essa junção de 3 informações. Era como se você tivesse realizado 3 pesquisas numa só. Feliz ou infelizmente isso acontece para que você tenha mais informações, para que apareçam mais possibilidades. Se você quer restringir a uma expressão simples, você pesquisa com as aspas, porque no lugar de você pesquisar Pokémon e Go, você pesquisa só a expressão. Eu fui de 500 milhões para 51 milhões de informações. Dá um salto bem grande, mas agora a minha pesquisa foi realizada diretamente só sobre Pokémon Go. Pokémon Go é um dos jogos que é produzido pela Nintendo, que na verdade é financiado e custeado pela Niantic, mas é tudo do mesmo, tudo faria do mesmo saco. Então, para realizar essas manipulações de aspas, vocês podem pesquisar já com as aspas, ou caso vocês estejam querendo estudar trabalho, cliquem em ferramentas, aliás, em configurações, e vão na opção pesquisa avançada. Eu tenho mania de querer ir em ferramentas. Nesse primeiro campo é onde vocês realizam a pesquisa normal de vocês. Se no caso você quiser pesquisar sobre Flamengo, dê vontade. A sua pesquisa normal no seu navegador é nessa primeira caixa.
Se você quer pesquisar exatamente a expressão Flamengo, entre aspas, seria nessa caixa. As demais opções são de palavras-chave e isso daí o Google já faz automaticamente, porque ele divide a tua expressão em palavras-chave. Na nossa exemplificação, dentro do nosso slidezinho maroto, eu trago o seguinte: 3 pontos onde eu realizei 3 pesquisas pelo mesmo nome desse autor. Vou pegar esse mesmo nome de autor aqui, dentro dos meus documentos do Google. Só esperar carregar. Pronto. Vou abrir o meu navegador normalmente. E vou começar pesquisando uma parte da minha informação. Com isso, eu consegui 566 mil resultados. Ah, Maurício, nem entendi o que você está pesquisando. Isso aqui é algo que a gente vai fazer diariamente, caso vocês tenham o prazer ou o desprazer de iniciar a vida acadêmica posterior ao ensino médio. Vocês vão sempre procurar algum autor ou alguma obra de algum autor para fundamentar o trabalho de vocês. Se não for pelo nome, vai pelo nome do livro. Se não for pelo nome do livro, o nome do autor, vai pelo nome do livro, o nome do autor, a editora, o ano de publicação, até você conseguir encontrar aquele arquivo em específico. Se você não conseguir encontrar, você vai ter que comprar o livro. Se você não tiver para comprar, aí você não consegue colocar ele no seu trabalho. Infelicidades da vida. Mas realizei uma pesquisa sem as minhas aspas, então eu estou pesquisando Gil, eu estou pesquisando Antônio Carlos, eu estou pesquisando como elaborar projetos de pesquisa, como elaborar projetos de pesquisa. Todas essas informações estão sendo buscadas dentro do Google separadas. Jogo as minhas aspas. Desci de 566 para 84.400. Ainda não é exatamente o que eu quero, mas as manipulações dentro do Google, elas nunca vão ser exatamente o que você precisa. Você que vai tentando e conseguindo mais informações até chegar num ponto que seja aquilo de verdade. Porque, meus queridos, a melhor ferramenta de pesquisa dentro do Google é você mesmo, imaginando as possibilidades e tentando ajustar para quando utilizar o site em si, você ir diretamente no que você precisa. Eu peguei mais informações dentro da mesma consulta que eu realizei. Usei as aspas e aqui eu fui de novo de 84 lá vai pedrada para 17 mil. Esse livro do Gil, ele é uma das maiores referências dentro da questão de metodologia, porque o Gil, como autor, ele fala muito dos processos, de como é que você realiza uma pesquisa, de como você deve fazer um levantamento. Então, é um autor bem denso em relação a isso. Fica até como dica, porque algum dia na vida de vocês vão precisar fazer algum trabalho sobre isso, sobre metodologias de pesquisa científica. Então, o Gil é uma das referências. Consegui diminuir a minha quantidade de resultados e agora eu consigo, provavelmente, dentre esses 17 mil, encontrar o que eu quero. Mas, outra coisa, nem tudo tem no Google, tá? Por exemplo, se eu quisesse esse arquivo como PDF, se eu não me engano, ele não tem. Ah, Maurício, mas como assim? E se não tem, como é que você faz? Falei 5 minutos atrás. Se não tem, você vai procurar ou uma resenha, caso satisfaça, que é alguém que já fez um resumo em cima, ou você vai pegar o trabalho de outra pessoa que já citou esse autor, ou você não usa ele, sabendo que não está sendo diretamente. Aí já é uma dor de cabeça. Então, se você não tem um livro, se você não tem um arquivo, você não pode citar ele. Dito isso, dá só mais um exemplo. Agora eu vou dar um exemplo usando o meu nome. Lembrando, se eu pesquiso diretamente, eu estou pesquisando José, Maurício, de Souza e Pinheiro. Então não vai aparecer só a minha pessoa. Inclusive, esses processos que tem por aí não sou eu, tá? Meu Maurício não tem Z. Beleza? Não estou sendo processado, não ainda. Não sei se no final dessa aula talvez aconteça. Se eu quiser restringir um pouco as minhas informações, de novo, uso as aspas. Nesse exato momento eu tenho 8 milhões. Agora desceu para 7.860, porque tem muitas pessoas com o meu nome também. Como eu falei, foi uma referência ao Maurício do vôlei? Foi. Mas é um tiro no vácuo, porque o Maurício de Souza tem exatamente o meu nome.
Foi só uma coincidência. Mas, manipulando ainda mais o Google, caso você esteja procurando alguma informação sobre você, não é inteligente você jogar só o seu nome, até porque muitas pessoas podem ter o nome que você tem. Principalmente se você for tipo uma Maria de Souza, uma Joana Maria, porque muita gente tem um nome assim. Então, tem algumas informações, por exemplo, o seu número de CPF, que eu não vou colocar aqui, porque eu já fui inocente a ponto de fazer isso em outra aula, e isso fica gravado no YouTube, mas é uma numeração que representa você diretamente e ninguém mais tem. Então, se você digitar o seu CPF, entre aspas, no Google, todas as informações que estão lá são sobre você. Se não tem nada, beleza. Se isso é positivo ou negativo, aí fica ao critério de vocês. Na minha pesquisa, tem todas as vezes que eu participei de alguma prova, de algum concurso público, de alguma inscrição para bolsa, então são essas informações que tem sobre mim. Não vou fazer com o meu CPF de novo, mas fica a dica para vocês. Tá? Já basta isso ter ficado um vídeo, não quero que fique mais um. Dito isso, meus queridos, deu para entender como manipular as pesquisas do Google? Você sempre ajuda a ferramenta. Você não pode só contar que o Google vai realizar a pesquisa exatamente do jeito que você quer. Você tem que saber o que você está procurando e saber como procurar. Se isso ficou claro, digite desligue a luz. Se isso não ficou claro, digite deixa a luz ligada. Deixa desligada, claramente. Só um minuto. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Apaga a luz, 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 apaga a luz. Apaga a luz e tome água. Obrigado, meu bom. Estou precisando mesmo. Certo, que bom que vocês entenderam. Não é uma ideia tão difícil e adaptem isso. Utilizem as aspas. Quebra um galhinho de vez em quando. Vamos seguir para a nossa próxima parte do conteúdo, que são o Google Forms, ou os formulários do Google. Já ouviu falar de Google Forms? Já utilizou o Google Forms? Responda aí para o tio. Maurício, já usei o Google Forms, já respondi o Google Forms, já criei o Google Forms. Caso você tenha tido essa experiência, diga aí para mim como é que foi, se foi divertido, se não foi. Só vou colocar uma pessoa na sala. Tu pode ir lá ver com o John se ele pode colocar a pessoa na sala. É a Luana, ou o meme ambulante. Pronto. O que? Nunca usei. Mais ou menos. Beleza. Vocês vão aprender a usar, ainda vão criar um. Meus queridos, eu gosto muito de citar esse exemplo de um momento na minha vida que, se o Google Forms já existisse, eu teria me livrado de muito trabalho. Já vou desligar a luz, que eu tinha falado que ia desligar. Tio Maurício, garoto pimpão, 1900, lá vai, mentira. 2008, 2009, eu estava fazendo o meu 9º ano do ensino fundamental. Na rede pública de ensino, municipal, eu usava aquela fardinha vermelha com branco, usava aquele sapatozinho, usava aquela mochilinha e a agendinha, que era a melhor parte. Exatamente. Aí, tio Maurício tinha aula com um professor que chamava Eduardo. Eduardo, lembro dele até hoje, era um homem de mais ou menos 1,90 m, magro, mas com um buchinho de cerveja que era bem redondinho, que era nada a ver. Nada a ver mesmo, era muito redondo mesmo. E aí, esse Eduardo era professor de geografia. Ele dividiu a sala em 10 pesquisas diferentes para 10 regiões do mundo diferentes. Aí o tio Maurício ficou responsável pela Europa Setentrional. Antes disso, não fazia a menor ideia que existia. Vocês sabiam que existe isso? Europa Setentrional? Não? Setentrional. Aí, beleza, eu não sabia disso, tranquilo. Ele passou a seguinte missão para mim. Tá bom, você não sabe, então você vai consultar pessoas para saber se elas também não sabem. Você vai pegar e você vai realizar 10 perguntas, criar 10 perguntas em um questionário e você vai passar para algumas pessoas perguntando a opinião delas sobre a Europa Setentrional. Aí eu, beleza, nós faz, não tem problema nenhum. Aí ele deu a seguinte missão também, são 50 pessoas. Aí eu, lá vai eu, não tinha como imprimir, né? Peguei 50 folhas de papel ofício, escrevi a punho, que não tinha dinheiro para impressão. E lá vai perguntar por pessoa, e eu não conhecia 50 pessoas, e eu odiava meu colégio, também não ia fazer isso lá.
Lá vai terminal, lá vai casa de mãe, aniversário de vó, levando as folhas e perguntando de um por um, com aquela minha letra de doutor. Chegou no final, eu fui perguntar para o professor se entregar. Sim, professor, estou aqui com 50 questionários respondidos. Ele olhou para mim, beleza, cadê o relatório? Eu, como assim relatório, professor? Eu não quero os questionários, eu quero saber os dados. Me diga quantas pessoas conhecem, me diga quantas pessoas responderam sim, quantas pessoas responderam não. Aí lá vai eu pegar 50 folhas e contando resposta por resposta para entregar uma folha para ele, resumindo as 10 perguntas. Me pergunte por que eu não esqueço. Não, me pergunte por que eu não esqueço da cara do Eduardo até hoje. Me pergunte. Eu passar por ele no meio da rua, vou olhar. Ah, lembrei de você. Eu posso estar parecendo uma múmia hoje, mas eu vou lembrar dele até o último dia da minha vida. Então, quase não notei. O que vocês estão falando aí? Então, se existisse a nossa marota ferramenta do Google Forms nessa época, 3 botões, já tinha 10 questões, mais 2 botões mandava para 150 pessoas e em 15 minutos já tinha o questionário respondido. Apertava mais um botão, já tinha o relatório pronto. Mandava para ele por e-mail e acabou. Provavelmente o Eduardo ele para mim hoje em dia e diria, só 50 não, agora eu quero 50 mil, já que você está usando online, que aquele tiozão botava para lascar. Mas o Google Forms é um formulário, como eu falei, pode servir para outras coisas também, que você cria com algum intuito, para realizar alguma pesquisa, realizar algum levantamento. O meu foi consultar se essas pessoas conheciam essa parte da Europa, que no final ninguém conhecia. Mas vocês podem criar com outro motivo. Vocês podem criar, por exemplo, para perguntar quem é que conhece o sistema operacional que vocês estão apresentando. Já é algum motivo. Como é que funciona? Essa é a nossa interface do nosso Google Forms. É um layout simples, porque eu ainda não criei nenhuma pergunta. E o que eu posso fazer? Eu posso colocar um título, posso colocar uma descrição do formulário, posso sempre acompanhar como é que estão sendo as respostas, posso colocar um título no formulário, mas eu ainda não tenho nenhuma pergunta. Vamos para a prática. Vou mostrar aqui como é que funciona o formulário do Google. Primeiramente, vou mostrar um exemplo do que eu estou fazendo como revisão para as minhas turmas de TIC. Vocês são abençoados, a prova de vocês ainda demora mais um mês, mas o restante vai fazer prova comigo a partir de quinta-feira. Isso aqui é um exemplo de questionário de revisão. 13 perguntinhas, coisa bem básica, onde eu preciso colocar um endereço de e-mail, necessariamente eu marco para a pessoa só poder responder uma vez, e aí tem as perguntas. Isso aqui é um modelo de pergunta, tá? Todas elas têm o mesmo modelo, o modelo de múltipla escolha. E assim que as pessoas começam a me responder, aí eu deixo de ter só um questionário avulso e passo a ter resultados. Deixa eu escolher um que já me responderam. Eu acho que esse aqui vai servir por agora. Pronto, esse daqui foi de hoje, para a turma de Office, não para a turma de ITIC, e eu tenho 12 respostas. Dessas 12 respostas, eu tenho relatórios gerados em cima delas. É só clicar em respostas, e eu tenho o seguinte, tenho a nota das pessoas, girou em torno de 3 pontos de média, aí vocês tiram, não é porque o questionário está difícil. Ou não sei. A maior nota foi 6, e eu tenho como identificar pessoa por pessoa de quem respondeu, através do e-mail de quem acabou fazendo esse meu questionário. Além do e-mail, posso eu cobrar que a pessoa escreva o nome, posso eu fazer esse tipo de coisa, mas já fica a dica para vocês. Se o teu questionário tem muita coisa para a pessoa responder digitando, do dedinho dela, opinião principalmente, nesse país isso não funciona. Ou você deixa para marcar A, B, C e D, ou a pessoa não vai responder, mas nem que a vaca tussa. O brasileiro odeia escrever. O brasileiro odeia responder coisa. Quando você pergunta alguma coisa no meio da rua para alguém, a pessoa olha para você, quer passar batido, você segura pelo braço. Não, moço, tô com pressa, tô com pressa. Ela não tá nem com pressa, mas ela quer ir embora. Ela tá até com medo de você, principalmente se for no Siqueira. Então, eu tenho que parar de fazer pergunta com o Siqueira. Então, quanto mais sintético for o teu questionário, se for só um levantamento de informação, se for perguntas de múltipla escolha, vai ficar mais simples das pessoas quererem responder para você, tá? Uma vez que eu tenho as respostas, deixa eu mostrar só de uma questão aqui. Aqui eu tenho um gráfico gerado das respostas das pessoas. Esse meu questionário tinha perguntas corretas, então aqui são as alternativas que as pessoas marcaram errando, nenhuma respondeu essa, uma respondeu essa, 3 responderam essa e o restante todo dos meus 12, 8 pessoas responderam isso daqui. O que eu posso fazer com essas informações? Se eu levar o meu cursor até aqui, ó, e clicar em copiar gráfico, eu posso ir em qualquer editor de texto e colar esse meu gráfico e emitir um relatório em cima disso, sem ter trabalho nenhum.
Beleza? Uma vez que você encerre o seu questionário, você pode parar de receber respostas sobre ele e sair criando gráficos para mostrar como é que as pessoas foram em relação àquela tua consulta. Por exemplo, se vocês fazem um questionário sobre o Debian e perguntam se a pessoa conhece ou não esse sistema operacional. Você emite um gráfico no final, 59% das pessoas não conhece, 15% conhece e o restante está dividido entre as outras alternativas. Bem simplesão. Dito isso, vamos criar um. Coisa mais fácil do mundo, clico aqui no maisinho e inicio a criação do meu questionário. Olha, se eu ficar fora de foco, vocês me avisem, tá? Porque eu vou diminuir a minha câmera, porque está muito grande na minha tela, eu vou precisar do máximo de espaço possível. Primeiramente, um título do formulário. Se eu clicar aqui, eu já posso emitir esse título. Vai ser consulta... Não quero falar Debian não. Debian na equipe da Luana. Ah, vontade de usar a Luana agora. Mas ela não está em sala, então vou colocar como Debian mesmo. Não vai perder metade da graça. O próprio título passa a ser o título do meu questionário e aqui embaixo eu boto uma breve descrição. Mas eu ainda tenho nenhuma pergunta, só coloquei informações para destacar alguns pontos do meu questionário. Clico no primeiro, para a partir daí começar a fazer as minhas perguntas. Vou fazer 3 perguntas só para usar 3 modelos diferentes. A primeira é, eu nem preciso colocar, por exemplo, isso. Porque caso eu faça um questionário de 10 perguntas, se eu optar por colocar ordens reversas nas perguntas, porque eu posso fazer isso, por exemplo, se eu crio uma prova como é o questionário do Google e passo para vocês, eu posso alterar a ordem das questões para que vocês não fiquem um do lado do outro exatamente com a mesma prova do mesmo jeito. Se eu faço isso, não é interessante colocar uma numeração nas questões, tá? Mas para esse meu momento, eu vou utilizar você. Coloquei a minha pergunta, o meu enunciado. Depois de colocar o enunciado, de acordo com o meu enunciado, eu escolho as minhas alternativas. Escolho também o meu tipo de pergunta. Aqui está realmente muito mais propenso para uma pergunta de múltipla escolha. Mas eu posso escolher outros layouts de pergunta. Não existe só uma, tá? E o pessoal entendeu o negócio do asterisco, né? Então, vocês não estão falando... Ou teve alguma dúvida que eu passei batido aí? Teve no chat? Não? Beleza. Aqui eu tenho uma lista de modelos de pergunta. Resposta curta, caso você queira uma resposta em uma a no máximo 3 linhas. Parágrafo, para caso você queira uma resposta extensa de mais de 5 linhas. Eu tenho múltipla escolha, que são as das alternativas, onde apenas uma é correta. Caixa de seleção, onde eu tenho muitas alternativas e posso marcar muito mais do que só uma. Eu também tenho a lista suspensa e a grade múltipla de escolhas e a caixa de seleção. E são opções de questão que são bem menos úteis porque as pessoas já não entendem como que elas funcionam. Vocês lembram daquela série, acho que primeira, segunda, terceira, quarta série, quando vocês tinham perguntas de correlacionar uma coluna com a primeira? Onde eu tinha números em uma coluna e tinha palavras em outra coluna para dizer qual que era a ordem. Tipo, se isso correspondia com isso, se isso correspondia com isso. Quase como ligar os cabinhos do nosso Among Us. Então, são esses tipos de pergunta. Você vai fazer isso hoje em dia? Vai dar trabalho para a pessoa. Como eu falei, as pessoas querem responder só marcando, senão ela não quer fazer nada. Depois disso, eu tenho escala linear, que estatisticamente é uma das melhores formas de perguntar a opinião de alguém. Se, por exemplo, eu quisesse perguntar qual a sua opinião sobre a minha aula, eu não ia colocar, a sua opinião é boa, a sua opinião é ruim, a sua opinião é mais ou menos. Isso aí não tem sentido. Eu boto em escala linear de 0 até 10 e vocês dão uma nota. É muito mais simples para mim avaliar também. Não vou fazer isso, porque eu não quero ver uma lista imensa de 0, tá? Mas, para esse momento, você conhece o SEO Debian, eu estou muito mais satisfeito com múltipla escolha, porque aí eu vou especificar as minhas alternativas. Alternativa A, sim. Alternativa B, não. Alternativa C, talvez. E a alternativa D, o famoso nunca nem vi. Feita a minha questão, eu ainda tenho algumas ponderações importantes. Primeira, eu tenho que tornar essa questão obrigatória para o meu questionário, se ela realmente for uma das perguntas principais, porque se não está como obrigatório, quem lê o questionário pode não responder essa pergunta. Se você faz um questionário de 10 perguntas e não marca nenhuma delas como obrigatória, a pessoa pode abrir, pode chegar no final
pode enviar e não responder nada. Serve para quem um questionário desse? Para nada também. Além disso, notem que eu não estou marcando nenhuma como se fosse a resposta correta. Viram isso? Viram fazer isso? Porque é uma pergunta de opinião. Se eu quisesse que uma delas fosse a correta, eu ajustaria todo o meu questionário e transformaria esse questionário numa prova para ter sentido alguma delas ser correta ou não. Vamos para a segunda opção, para trabalhar um outro modelo de questão. Aqui eu vou colocar uma com o texto aberto para as discussões. Então, na sua opinião, como é que ela vai sair-se? Aqui eu poderia colocar como múltipla escolha, mas eu quero deixar que vocês escrevam o que vocês acham que vai ser de apresentação de Luaninha. A vingança é eterna, Luana. E eu escolho de novo o modelo da questão. Poderia deixar múltipla escolha? Poderia, caberia nesse exemplo, mas eu quero que vocês me escrevam alguma coisa. Então eu clico aqui. Como eu não quero muito texto, não quero que tenha gente aí escrevendo aquele famoso textão do Facebook de 28 parágrafos, coloco como uma resposta curta, que tem uma limitação de caractere, e passo para a minha última pergunta, lembrando sempre de marcar como obrigatória. Mas fica uma dica de novo do tio Maurício, se você tem no seu questionário alguma pergunta em aberto, discursiva, para que a pessoa escreva a resposta, não deixa ela marcada como obrigatória, que ninguém gosta de escrever. Tá? A não ser que aquela pergunta seja muito importante, aí você deixa marcado. Se não, se for só para chatear a pessoa, desmarca para não dar dor de cabeça e para a pessoa não sair respondendo, não sei, não quero falar, valeu, professor, boa noite. Em prova, eu tive gente respondendo isso. Deixava um parágrafo aberto a pessoa, não sei, professor. Eu, nem para pesquisar. Oi? Pois é, ou então manda meme. Aí o que eu faço? Mando um meme de volta com a nota. Mas vamos para um outro exemplo de questão. Uma terceira questão. Aqui uma consulta mais estatística. Qual o seu grau de informação sobre o SO Debian? Pronto. E aqui eu posso utilizar um outro modelo de pergunta que eu falei, que é a escala linear. Quando você opta pela escala linear, você pode marcar de 1 a 5, e aí se a pessoa está muito insatisfeita, ou se ela não manja nada, ela marca 1, e vai de 1 até o 5, sendo o 5 o mais satisfatório possível. A pessoa que é craque da camisa 10 e faixa. Mas eu posso deixar com o 10 para ter mais discussão e para ter mais opção de visualização de resposta. Uma vez que eu tenho encerrado as minhas questões e que tenho marcado todas elas como obrigatórias, volto para o topo do meu questionário para primeiro visualizar como é que ele está ficando. Cliquei em visualizar, meu questionário vai ser apresentado dessa forma. Então, quando vocês clicarem para abrir, vocês vão ver ele desse jeito. Está satisfatório para mim? Não sei. Está satisfatório para vocês? Também não sei. Vou fechar porque é só uma visualização. E vou vir aqui para mexer um pouquinho no meu tema, no meu layout. Eu posso fazer esse tipo de coisa. Vou clicar, eu posso escolher uma imagem para colocar como plano de fundo, ela vai ficar exatamente no topo, onde está essa marcação em lilás. Você pode colocar uma imagem sobre o seu sistema operacional, por exemplo, caso você esteja fazendo um questionário sobre ele. Ou você pode só trocar o tema na coloração. Mas eu estou tão satisfeito com o tom violeta que eu não queria mexer. Vou colocar aqui um azulzinho. Posso trocar o plano de fundo, porque agora está branco. Posso trocar uma cor, colocar uma coloração diferente. E o estilo da fonte. Lembrando, o estilo da fonte, toda vez que vocês mexerem, em algum momento da vida de vocês, vocês vão mexer estilo de fonte em algum texto, Arial ou Times New Roman, tá? Já fica o spoiler para o restante da vida de vocês. Se você troca essa fonte para alguma coisa tipo isso, tem que pensar que o coleguinha está acessando isso pelo celular. Às vezes, é um celular de 4 polegadas de tela. Vai ter que dar um zoom para enxergar a letra. Aí vocês estão muito de sacanagem, tá? Então, deixe a fonte sempre o mais formal possível. No caso, eu vou deixar no básico aqui, pronto. Esse básico não parece que é Arial, mas não tem problema. E vou deixar no lilás também. Dito isso, ainda não encerramos, porque nós vimos como é que o nosso questionário está ficando, mexemos na visualização para ver se tinha alguma opção legal para a gente conversar sobre, mas o último ponto é a catraca. Ou a nossa engrenagem, mas para mim é claramente uma catraca de bicicleta. Ao clicar, eu tenho as últimas configurações legais para passar para vocês. A primeira é sobre coletar o endereço do e-mail. Como é que isso funciona? Ao clicar em coletar o endereço do e-mail, a pessoa vai ser obrigada
para responder, no caso, a logar o e-mail dela. Ela só responde se ela estiver entrando com seu Gmail ou entrar com alguma conta de e-mail e colocar a marota senha dela, enfim, se for navegação privativa também não importa, mas ela precisa fazer esse login para ter credibilidade para responder esse questionário. Além disso, eu tenho a opção de limitar a uma resposta ou não. É muito inteligente colocar isso, porque tem gente que, por exemplo, pode pegar esse questionário que eu vou passar para vocês e pensar, são só 50 pessoas? Eu tenho 8 contas de e-mail. Meu amigo tem mais 8 contas de e-mail. Meu outro amigo também tem mais 8 contas de e-mail. Aí, no lugar de 50 pessoas me responderem, 3 ou 4 me respondem e o restante é tudo bot. Então, limite a uma resposta, porque a pessoa só vai poder responder uma vez por conta, porque senão vira várzea. Aí todo mundo responde o próprio trabalho. Isso vai servir para quê como pesquisa? Para nada. O que eu posso fazer também? Posso deixar que a pessoa edite após o envio ou que ela veja os gráficos de respostas no sumário. Se for uma prova, por exemplo, tu quer mostrar as respostas da prova no final? Tu tem 2 provas para fazer? Porque se tu não tem, a pessoa tirou um 0, tu vai procurar outra prova por isso, passa mesmo. Pronto. Ela que se vire. Eu posso deixar a opção de coletar endereço de e-mail, mas como esse exemplo em si eu só quero que vocês cliquem para responder, eu vou até deixar isso aqui desmarcado. A apresentação é meramente visual. Se eu clicar em mostrar a barra do progresso, é uma forma de incentivar a pessoa para dizer assim, ó, tu tá quase terminando, não para não, por favor, me responde, porque vai aparecendo uma barrinha carregando conforme você vai respondendo as perguntas. Nada demais. Embaralhar a ordem das perguntas, isso é relativo. Pode ser útil caso você esteja passando a prova no mesmo ambiente. Se não tiver, para que você vai embaralhar a resposta se você está enviando para alguém lá na Macedônia? Ela vai estar vendo a pessoa que está do lado dela? Não. Então, é relativo. E o último ponto, ao clicar, você vai transformar o seu questionário Google em uma prova, porque você vai emitir uma nota no final. Casos e casos. Se isso for útil para você, 10/10 pode usar tranquilamente. Se não for, como não é o nosso caso aqui, vocês vão realizar comigo um questionário de consulta sobre informações que a pessoa pode ter. Você vai querer dar uma nota para ela no final? Se a pessoa responde, não conheço Debian, não faço a menor ideia do que seja. E eu acho que a Luana vai gaguejar mais do que o gaguinho do Looney Tunes. A pessoa responde tudo isso. Aí tu responde, coloca lá como nota tipo um 0. Aí você fica assim, mano, eu estava só respondendo, por que eu estou com um 0 aqui? Então, colocar nota é relativo. Mas se vocês quiserem, ao criar um teste, você ainda tem essas outras configurações, que é mostrar a nota da pessoa após o envio, mostrar as perguntas erradas para ela, ela vai ver qual a pergunta que ela errou, ela vai ver qual a resposta correta que ela pergunta e ela ainda vai ver o valor de cada uma das perguntas. Se você quer reutilizar esse questionário com a mesma pessoa, desmarca tudo e deixa ela ficar lá se remoendo sem saber o que foi que ela errou. Mas isso aí mata pessoas ansiosas, então deixa pelo menos ela saber que a pergunta está errada. Uma vez que eu tenho habilitado como um teste, eu vou ter que voltar para as minhas perguntas para ajustar elas. Porque se é um teste, se é uma prova, precisa de nota. Então, eu tenho que clicar em cada uma das minhas perguntas. Agora está habilitada a opção de respostas corretas. Eu clico e escolho qual que é a resposta correta para aquela pergunta. Tenho que fazer para todas, porque senão não vai ter uma nota no final. Beleza? Mas como não é o meu caso, eu vou marcar aqui qualquer uma delas, vou deixar como concluído, vou voltar para minha catraca e vou desabilitar o meu teste, porque não é o meu objetivo desse exemplo. Cliquei em salvar. Está encerrado. O que eu tenho que fazer aqui agora para conseguir com que todo mundo aqui nessa sala me responda esse questionário? Tem lá um botão bem grande e lilás ali. Enviar. Tem uns pulinhos do gato aqui para clicar nesse enviar e para ele funcionar de verdade. Se eu clicar só em enviar, ele já abre a opção como se eu fosse enviar por e-mail. Você sabe o e-mail das pessoas que você trabalha? Você sabe o e-mail das pessoas que estão na equipe de vocês? Você não sabe nem o nome. O número do WhatsApp já é muita coisa. Então, enviar por e-mail é muito puxado. Ninguém lembra o e-mail de ninguém. Eu não lembro nem o meu. Mentira, eu lembro o meu. Mas não lembro do John, não lembro do Criselto, eu não faço a menor ideia do e-mail da minha mãe. Então, como é que eu vou fazer isso? Pulo para outra opção, que no lugar de enviar como e-mail, eu só vou pegar esse link. Eu posso até optar por escolher o URL curto. Se eu clicar aqui, eu vou diminuir o tamanho desse link. Ele vai ser gerado aleatoriamente da mesma forma, mas eu vou diminuir o tamanho desse link, copio, e aqui eu envio para quem eu quiser, a hora que eu quiser, e as pessoas podem começar a responder esse meu questionário. Meu objetivo com esse questionário não é que alguém coloque o nome, alguém se identifique, eu só quero exemplificar. Então, peguei esse link, vou para o chat,
e mandei o link no chat. O que vocês vão fazer? Cliquem no link, vai abrir o navegador de vocês, vai minimizar o zoom de vocês e vocês vão me responder. Agora, são só 3 perguntinhas. Podem responder. Oi? Tá precisando fazer login? Denunciar abuso. Que isso, cara? Já mandaram denunciar abuso aí do meu questionário. Que isso, desnecessário. Vou tomar um processo. Enquanto vocês respondem, estou super feliz, porque no final de semana bati minha meta de 120 inscritos no meu canal. Agora eu sou quase um youtuber. Quase. Só que custou algumas coisinhas, né? Eu tive que subornar uma galera. O pessoal do sábado está até hoje pensando que eu vou dar um ponto para todo mundo na prova, porque eles se inscreveram no meu canal. No dia que eles descobrirem isso, eu estou lascado. Mas ainda bem que não tem uma avaliação do instrutor feita pelo aluno. Porque se tivesse, eu estar lá, caluniador, mentiroso, trapaceiro, me fez criar 6 contas de bot no Gmail para dar inscrição nele. Mas eu me diverti. Simultaneamente a você enviar o seu questionário, clicar lá embaixo para enviar a resposta, aparecem elas aqui para mim. Tivesse pedido para colocar o nome, tivesse pedido para colocar o e-mail, tivesse pedido para colocar algum dado, teria todos os dados de vocês aí. Quando vocês tiverem uma aula sobre marketing digital, nas ferramentas especificamente de inbound marketing, marketing de atração, vocês vão ver a força do formulário Google nisso. No caso, como é que funciona a questão do formulário Google para esse cenário? É uma ótima forma de você conseguir o e-mail, conseguir contatos de pessoas, porque elas precisam se cadastrar. Uma vez que alguém tenha se cadastrado no seu site, que alguém tenha te dado um contato pessoal, você tem como chegar em contato com ela. No caso, Débora estava procurando alguma informação sobre perfumaria. Não sei por que você procuraria isso, mas tudo bem. Tenho no meu site alguma coisa, alguma informação que eu posso chamar a atenção dela. Coloco lá. Clique aqui para você ter um mini curso de meia hora sobre como fazer um perfume com casca de joá, álcool em gel e, deixa eu ver, 2 pedaços de frango. Deu fome. Ela clica por curiosidade porque ela não vai perder nada. Ela vai colocar só o e-mail dela e vai ter lá uma videoaula de 30 minutos sobre isso. Eu posso realmente entregar um mini curso de 30 minutos e pronto. Ou posso dar só um golpe e tá lá minha cara durante 30 minutos assim. Ela vai olhar, meu Deus do céu, fui enganada. Mas ela não vai reportar, ela não vai fazer nada demais, porque o que foi que ela perdeu? Colocou só o e-mail dela. Eu não mando o primeiro e-mail para ela no primeiro dia. 2 dias depois aparece lá na caixa de e-mail da Débora. Débora, você estaria interessada em comprar o seguinte produto? Aí a Débora olha, não. Ignora. Depois eu mando de novo. Pode ser que eu só seja chata, ela nunca compre nada, mas eu tenho o contato dela. Isso é uma técnica de marketing de atração, certo? Vocês podem fazer isso com o questionário Google. Perfeitamente. 11 respostas. Eu vou dar mais 30 segundinhos aqui para vocês responderem. Deixa eu ver aqui quem é que conhece. Você conhece o sistema Debian? O pessoal nunca nem viu. Tá ganhando aqui disparadamente. E as respostas sobre Luana, olha a vingança. Não, certeza que ela vai gaguejar muito. Ih, ó, sim, ela é inteligente. Sei nem quem é a Luana. Rapaz. E aqui eu tenho o nível de, como é que eu posso dizer, conhecimento que vocês consideram sobre o Debian. Alguém disse que tem 6 de conhecimento. Você já utilizou o sistema operacional? Meu bom, se você tiver utilizado, brabíssimo, brabo do game. Brincadeiras à parte, meus queridos. Enquanto o pessoal ainda está respondendo, vou aproveitar vocês em sala. Quem aqui é do grupo 1, levanta a mão, por favor. Temos 3 representantes. Grupo 2, levanta a mão, por favor. 2 representantes. Grupo 3, levanta a mão, por favor. 3 representantes. Grupo 4, 4 representantes. Reúnam-se. Podem chegar um pouquinho mais perto. Grupo 1 aqui do meu lado, grupo 2 aqui, grupo 3, grupo 4. Podem ficar juntinhos, tá? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. A gente divide a sala. E o pessoal que está em casa, que está boiando, eu explico já já. O bom é que vocês param de mandar meme no chat. Sou do qual grupo? Eu acho que eu não tenho grupo. Railson, olha no grupo do WhatsApp, tá? Que isso, cara? Ó os palavrões.
No grupo do WhatsApp tem um arquivo que tem uma lista de qual é o seu grupo. É só olhar lá, beleza? Mas eu passo a consulta já já. Sentem-se próximos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. E deixaram o celular. Deixa pro varredor. É meu mais tarde. Vender 50 conto. Não que eu acho que vale só 50 reais. Agora, meus queridos, vocês que estão no presencial... Oi? Quais cai? Oi? Não tem? Só um minutinho. Pessoal do chat, aguenta as pontas 10 segundinhos. Vocês vão já entender o que o tio tá fazendo. Aqui eu tenho uma lista com o nome de todo mundo, tá? Railson, tu tinha perguntado primeiro. Teu nome já começa com Railson mesmo ou tem um Francisco na frente? Segunda coluna. Railson, tu é do grupo 2. Minha jovem, qual é o seu nome? Maria Elizabeth. Grupo 4. Aí você só vai para cá. Beleza? Pessoal, cada um de vocês dos grupos deve ter pelo menos um cristão que tenha uma conta do Google. Não é? É para todo mundo ter. Se não tem, cria. Não dói. Oi. Meu bom? Meu bom. Qual é a sua equipe? A 4 tá no cantinho certo. Sim, assim, cada um de vocês deve ter uma conta Google criada. Eu não vou pedir para todo mundo criar um questionário junto, tá? Uma pessoa vai ficar responsável pela criação desse questionário. Essa pessoa tem que lembrar que ela que tem a conta, então, né? Se ela não vier, as pessoas não vão ter acesso ao questionário e às respostas, e as respostas são o principal. Vocês vão criar questionários. Vocês podem acessar o Zoom, trocar o nome e sair perguntando para o pessoal que está em casa ou como é que eles estão fazendo, se eles também são da equipe. Podem interagir através do Zoom com o pessoal que está em casa, que fazem parte da equipe de vocês. Não tem problema nenhum. O que tem que ter nesse questionário? Deixa eu mostrar para vocês agora. Esse questionário de vocês, ele vai ser enviado para no mínimo 40 pessoas, tá certo? E ele tem que ter no mínimo 5 perguntas. Mas aí fica a critério de vocês. Se a equipe tem 80 pessoas, 8 perguntas é o máximo, tá? Caso você queira fazer pelo menos uma pergunta por pessoa no questionário, também não tem problema nenhum. No caso, o sistema operacional de vocês qual é? Mint. O que ele vai fazer? Ele vai criar um questionário com o intuito de perguntar sobre o Mint. As perguntas são livres. Eu posso perguntar o que é o Mint, o ano que foi criado, algum exemplo da história do Mint, sobre as versões do sistema operacional, qual a coloração, por que o nome dele é Mint. Ele cria essas perguntas e manda para 40 pessoas. Quando você tiver as 40 respostas, você vai me apresentar isso junto com o seu seminário. Beleza? É o pessoal que já vai apresentar na sexta-feira. E aí? Mas dá tempo. 40, por que são 40 respostas? No grupo de vocês tem quantas pessoas? Grupo do WhatsApp de vocês? Não. No grupo geral da turma. Só no grupo lá tem 40 pessoas. Manda para aquele, manda para o grupo lá do colégio de vocês, e manda para o grupo da mãe de vocês que está lá. Diz assim, trabalho super importante, cliquem e respondam, por favor. Pronto, já tem 60 respostas. 40 não é um número muito grande. Beleza? Ou vocês estão achando ruim 40? Se estiver achando ruim, a gente deixa 45. Pronto, tá ótimo. O pessoal do chat deve estar me matando agora que eu não estou mais olhando para o que eles estão falando. Só kkkk e Roy, beleza, virou menino do Brega juntamente com o Relson Escamoso. Bom, acho que todo mundo já entendeu como é que faz. O que vocês vão fazer? Loguem uma conta do Google e comecem a criação do questionário. Vai ser nossa atividade prática de hoje. E aí eu vou dar um tempinho para o pessoal aqui do presencial fazer. Oi? Ó, eu acesso o meu através das minhas próprias ferramentas do Office, do meu pacote do Office de documentos do Google. O formulário. É por isso que eu estou pedindo para vocês já começarem aqui. Preguiça. Ou você pode selecionar alguém que tenha computador em casa para começar a agilizar. Dá uma outra ferramenta. O Google Forms não é disponibilizado 100% adaptado para celular. Ainda não. Pode.
Uma pessoa pode ser responsável por fazer o questionário. Ela pega as perguntas de vocês. Você pode, por exemplo, criar a sua pergunta, mandar para ela pelo WhatsApp e dizer, olha, essa aqui é a minha pergunta. Coloca lá no questionário para mim. E pronto. Pessoal de casa, interajam através do nosso chat com o pessoal que está aqui em sala. Expliquem o que vocês querem, se vocês já pensaram em alguma pergunta. Enviem para eles, usem a ferramenta para que vocês consigam sair daqui com pelo menos um norte para o questionário. Porque tem 2 equipes que já me apresentam na sexta-feira agora. Os outros abençoados, que me apresentam só na terça, tem bastante tempo para isso. Vocês é o famoso corre. Beleza? Tem até o final da aula para ajustar algumas informações. Vocês têm mais de 35 minutos para fazer isso. Ademais, pessoal que está em casa, ajudem eles. E, além disso, já escrevam para mim o famoso chamado no chat, para eu ter um controlezinho. O pessoal que está aqui em frente, eu vou pegar eles com a chamada depois no presencial. Mas vocês já podem colocar isso. Só não é para ir para casa ou dormir. A gente tem que fazer um questionário. Maria Clara, você está em qual equipe? Eu tenho representantes das 4 equipes aqui, certo? Você pode conversar através do chat com as pessoas que estão aqui. Por exemplo, eu estou com a Luana, estou com a Beatriz, estou com o Cauã e estou com o Pablo. Pronto. Lembrei do Pablo. Então, tem 4 pessoas que representam o seu grupo aqui. Você pode conversar com eles usando o chat, dizer, opa, tudo bom? Como é que vocês estão? Vocês estão fazendo o quê? E vão interagindo, certo? Lembrando, só ganha nota quem ajudar de alguma forma na apresentação. Se você veio para ficar olhando os coleguinhas trabalhar, como é que você tem que ganhar nota? Beleza? Ajudem o pessoal. Vou dar uma força aqui para a galera que está no presencial. E vocês, professor, qual o nome dos representantes? O nome do representante do grupo 3. O representante do grupo 3. Era tu, né, Débora? Aqui ficou para criar o grupo do WhatsApp? Do 3? Não, foi do 4, né? O 3 foi o Juan. O Juan Natiel. Beleza? É para todos falar. Não necessito que todos falem. Necessito que todos trabalhem. Você precisa fazer alguma coisa na sua apresentação. Se você for responsável por exemplo, criar um texto, criar alguma informação sobre a apresentação, beleza. Você fez. Eu não vou saber até que alguém fale que você fez. Então, por isso que eu peço que quem organizou crie uma lista das pessoas que interagiram, que ajudaram na apresentação. Elas não cobram que todo mundo venha aqui na frente e fale, até porque ia demorar muito mais do que 6 minutos, tá? Criei um grupo lá nosso, mano. Grupo 2 do WhatsApp. Valeu, mano. Beleza, Tainara? Aí você interage com o pessoal, você não precisa falar, apresentar, mas você precisa trabalhar na equipe. Fazer alguma coisa por eles, pelo seu grupo. Vou dar uma força aqui pra galera e volto já. Nesse meio termo, dá vontade de deixar a Beatriz aqui contemporizando. Quer ficar contemporizando no chat? Quer ficar contemporizando no chat também? Só dizendo um oi pra eles? Quer ficar contemporizando no chat só dizendo um oi pra eles enquanto eu dou uma força aqui? Aí tu vê se eles escreveram alguma coisa. Com certeza. Mas eles vão falar no tema. Eu não vou ficar segurando o fone também, não. Não, mas é só pra ver o chat. Me avisa se alguém falar, tô brincando. Tá bom. Quando aqui a pessoa vai pra onde? Você pode pensar o chat do Classroom, e o pessoal do grupo 1, que vocês querem perguntar, se já pensaram em alguma coisa, a gente vai levar.
Isso aqui é outra coisa. O que seria essa outra coisa? Eles colocaram os nomes de chamada, só isso. Ah, beleza. Ah, não, sabia, fiquei boiando. Só bater umas fotos aqui do pessoal. E Já é a chamada. Quem foi que falou que a aula acabou, hein, seus melindrosos? Vocês já viram a aula acabando 2h30? Não acabou ainda. Na verdade, vocês deveriam estar mais preocupados em ajudar a galera que está produzindo aqui as coisas. E perguntar o que tem que fazer e tal. Interajam com eles, aproveitem esse tempo. Estou dando tempo para vocês ajudarem e ajustarem a apresentação de vocês. Pode, meu bom, vai lá. Nome de quem? Pra quê?